Imagina que você está aprisionado em um campo de concentração na Alemanha nazifascista. Você se recorda de uma pergunta feita pelo seu filho, que era: pai, para que serve a história? Pois é sobre isso e muito mais que a gente vai falar no episódio de hoje, sobre a Escola das Análises. Bom, gente, começando esse episódio, quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem que o História na Sala é um projeto gratuito nosso, da Salinha Carolina, eu, professor Big, e mais dois professores, professor Big e professora Bárbara. Então você nos ajudaria muito nos divulgando, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, mandando para a família e tudo mais. Fechou? Ó, lembrando que a gente está com algumas ideias em vista, como por exemplo fazer um encontro mensal com todas as pessoas que ouvem o História na Sala e caso queiram contribuir de alguma forma com o nosso Apoia-se. Sobre isso, no nosso próximo episódio, os professores Big e Bárbara falarão para vocês. Bom, no episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho de uma das escolas mais importantes que revolucionaram no século XX a maneira de pensar o ensino de história ou a ação de história. Eu estou falando de uma escola francesa que surge a partir de uma revista chamada Escola dos Análises, que vem da Revista dos Análises. Professores formados nas mais diversas universidades francesas, com diversas roupagens e abordagens que criaram o conceito de história chamado História-Problema. Mas antes que eu fale de História-Problema, a gente precisa lembrar uma coisa extremamente importante. Historicamente, e até no dia de hoje, as pessoas afirmam que o estudo de história nada mais é do que o estudo do passado. Tu já deve ter ouvido expressões como quem gosta de história é museu. E de fato, museu gosta de história. Ou como dizia meu pai, quando eu decidi fazer faculdade de história, meu pai dizia: oxe menino, quem gosta de história é Monteiro Lobato. Você é o Monteiro Lobato. Deus me livre, é racista. Você vai contar coisas do passado, etc. E na verdade, para a Escola dos Análises não é bem isso. E, inclusive, essa é uma das propostas da História-Problema dos Análises. Para a Escola dos Análises, especialmente na figura do Marc Bloch, que é esse historiador que eu comecei nesse episódio comentando com vocês em um livro muito importante chamado Apologia da História, a história nada mais é do que o estudo do homem no tempo, e não o estudo do homem no passado. Senão a gente sai de um campo de uma ciência histórica e a gente vai para um campo de um memorial. Então, as coisas que acontecem no presente recente, que alguns chamam de história do presente ou história do tempo presente, ou as situações, por exemplo, como a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou o ataque do Estado terrorista de Israel contra as pessoas da Palestina por causa do episódio de 7 de outubro do Hamas, a gente chama tudo isso também de história. E a Escola dos Análises ela tem uma contribuição muito importante, porque quando fala sobre história-problema, muito mais que querer saber as respostas de algo, essa história-problema quer saber perguntar ao documento. Então, na verdade, o que é fazer história para esses autores? É saber que questionamento a gente faz para o objeto de estudo do historiador. No caso aqui, o documento, que eu usei como referência, pode ser a situação atual, ou, por exemplo, pode ser uma cerâmica fenícia, ou pode ser, por exemplo, um vaso do período colonial no Nordeste açucareiro. Então, a questão não é tanto a resposta, mas a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso documento para que ele venha nos responder. E nessa questão da história-problema, uma característica desses autores, dentre outras questões, são novos problemas, novas abordagens e novas ferramentas. Para fazer essas novas abordagens, novos problemas e novas ferramentas, a Escola dos Análises se caracteriza por algo extremamente importante: a interdisciplinaridade. Agora a história, a partir desses autores, nas décadas de 20, 30, 40, 50 e tudo mais, vão conversar, por exemplo, com a antropologia, vão conversar com a biologia, vão conversar com a matemática, vão conversar inclusive com uma área que era muito rival da história, que era a sociologia. Há um autor britânico chamado Peter Burke que dizia em seu livro, que diz em seu livro sobre história e sociologia, que na gênese, tanto de história quanto de sociologia, havia um diálogo de surdos, ou seja, a história olhava para a sociologia de uma forma, a sociologia olhava para a história de uma forma, ambos se diminuíam, mas ambos, por exemplo, poderiam se complementar. E foi exatamente isso a proposta da Escola dos Análises.
fazer um complemento, uma conversação, porque há limites exclusivamente para a área da história. Então se faz necessário, né, a ampliação das abordagens com outras disciplinas e com outras ferramentas. Tem um livro, por exemplo, muito legal que fala sobre o Mediterrâneo, que é da segunda geração da Escola dos Análises, de um historiador chamado Ferdinand Braudel. Ele faz um conceito chamado longa duração, que é analisar, por exemplo, toda a história do comércio recente da burguesia na Idade Moderna a partir do mar Mediterrâneo, seja ao seu esplendor, seja a sua crise, e como que isso atravessou as práticas e as vivências dos indivíduos. Como o estudo do mar Mediterrâneo permite a gente compreender a noção do medo, a noção do futuro, a noção da economia, a noção da política, a noção da própria geografia. Então, ele pega como pano de fundo o Mediterrâneo e ele faz vários cruzamentos nessa longa duração. Se a gente for pensar, uma opinião aqui do Biro, por exemplo, quando o Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, escreve Raízes do Brasil, ele quer entender as raízes do Brasil, do período colonial até a quase porta do Estado Novo do governo Vargas, que surge depois em 1937. Mas lembra que em 1935 o Vargas ele vai reprimir a intentona comunista e o Vargas desde 30 para alguns setores é visto como autoritário. Então quando o Sérgio Buarque escreve As Raízes do Brasil, quer queira, quer não, está fazendo uma análise quase como uma de uma longa duração, tal como o Fernando Braudel fez, tá? Biro, a galera da Escola dos Análises, eles têm qual perspectiva teórico-metodológica? Essa galera conversa com muitas teorias possíveis, com a história cultural, por exemplo, com a história política, com a história econômica. A gente pode dizer que a Escola dos Análises, que sim, de fato, tem um olhar eurocêntrico, tem um olhar ainda de uma antiga metrópole que foi a França, ela é mais plural nesse aspecto do que, por exemplo, foi a história dos positivistas, uma história política, a história do campo do materialismo, que o enfoque é uma história econômica, por exemplo. Tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham curtido essa nossa conversa. Isso cai muito em alguns vestibulares, como Estadual de Londrina, Federal do Paraná, Estadual do Ceará, por exemplo. Eu espero que a gente tenha tido um bom papo aí. Fechou? Um beijo grande, bom final de semana, gente. Tchau, tchau.